Meu bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que você estará assistindo esse vídeo. Estou muito contente em poder compartilhar a palavra do nosso Deus. No dia 30, no próximo dia 31, fará um ano que nós abrimos esse canal, o DS Sermões. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que me deu de poder ter esse contato, né, contigo, você que está aí do outro lado, né, assistindo esses vídeos. Meu muito obrigado. A gente agradece primeiramente a Deus, né, e também a você que me ouve, que tira parte do seu precioso tempo para aprendermos juntos da palavra do nosso Deus. Meu muito obrigado. Muito obrigado você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que se inscreveu no canal. Talvez você está chegando agora, talvez seja o teu primeiro contato. Seja bem-vindo ao DS Sermões, um canal de pregação do Evangelho, onde praticamente todas as semanas nós estamos aqui compartilhando um texto da palavra do Senhor, nosso Deus. Então, a Deus toda a nossa gratidão pelos momentos, pelos vídeos, pelos sermões, essas oportunidades que nós estamos tendo de aprendermos juntos, né? E eu convido você a, juntamente comigo, numa atitude de reverência, fechar o seu olho, abrir o seu coração e vamos novamente pedir a iluminação do Santo Espírito para que possamos, mais uma vez, ao abrirmos a palavra de Deus, que ela venha realmente ao encontro das nossas necessidades. Santíssimo Deus e Eterno Pai, estamos agradecidos por quase um ano de DS Sermões. Agradecemos pela vida, pela saúde, pelas portas dessa igreja, pela direção desta igreja que me permite, a praticamente todas as semanas, estar aqui, né, usando este lugar sagrado, esse lugar santíssimo, onde rendemos toda a honra e toda a glória ao teu santo e poderoso nome. Que o teu Santo Espírito, mais uma vez, esteja presente, né, iluminando a minha mente, abrindo o meu entendimento, e que possa abrir também o nosso entendimento, os nossos corações, para assimilarmos aquilo que o Senhor tem para nós nesta tarde. É o que eu te agradeço, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Eu sempre faço isso, é um hábito que eu tenho, pedir que você abra a tua Bíblia, eu estou abrindo, vamos abri-la juntos, né? No livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 10. O Evangelho segundo escreveu Lucas, o doutor Lucas, no capítulo 10. Interessante, irmãos, amigos que nos acompanham, amigos e irmãos, é que essa parábola, o único evangelista que relata essa parábola é Lucas. Lucas não era, irmãos, um discípulo de Jesus. Lucas era uma testemunha que ouviu, né, daqueles que andaram com Jesus, um repórter investigativo, e conversando então com as pessoas que presenciaram, com as testemunhas presenciais, com as testemunhas oculares. Ele então, irmãos, como um repórter, ele então anota os dados, as informações, e escreve em seu evangelho as histórias de Jesus Cristo. E a história que nós vamos aprender nesta semana, nessa oportunidade, é sobre a parábola do bom samaritano. Assim que você encontrar, diga amém. Amém, igreja? Deus seja louvado. O amor é prática concreta. Eu vou ler aqui na leitura, vou usar a Bíblia da edição pastoral dos nossos queridos amigos e irmãos católicos, né?
cada tradução, né? E eu quero já fazer menção a Santílio, um grande amigo que eu tenho, um irmão católico. Tive a oportunidade de conhecê-lo há alguns anos atrás. Ele também é um dos que assistem os nossos sermões. Eu quero, em nome da pessoa dele, aqui, irmãos, agradecer a todos aqueles que me assistem no norte de Minas Gerais, especificamente ali próximo à cidade de São João do Paraíso. Muito obrigado a você, meu irmão, que me assiste. Então, em nome dele, eu agradeço a todos os nossos irmãos e amigos. Aqui diz o seguinte: um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: você respondeu certo, faze isto e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus respondeu: um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhes arrancaram tudo e o espancaram. Um homem ia descendo, né, caiu na mão de salteadores que espancaram. Versículo 31. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante. Repita comigo: viu e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pagou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão. Recomendando-o, disse: tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O especialista em leis respondeu: aquele que praticou de misericórdia com ele. Então Jesus disse: vá e faça a mesma coisa. Irmãos, essa parábola, ela tem 3 sentidos. O sentido moral é que nós devemos, irmãos, auxiliar a todos aqueles que estão assentados na beira do caminho. Esse é o sentido moral. Nós, como cristãos, temos o dever de ajudar aqueles que estão semi-mortos, no sentido espiritual e físico, que estão à beira do caminho. Outro sentido, irmãos, é o sentido literal. E o sentido literal, ele faz uma pergunta a nós. E a pergunta que é dirigida a nós é: quem é o meu próximo? Então, no sentido aqui teórico, o meu próximo é todo aquele que precisa de mim. Todo aquele que necessita da minha ajuda é o meu próximo. Independente da sua cor, da sua raça, da sua classe social e também da sua nacionalidade. Isso é muito importante, irmãos, porque essa pergunta ela foi feita por um especialista em leis. Mas eu quero, antes, irmãos, de me ficar aqui no sentido profético, nesta tarde, nesta semana, nós não vamos pregar sobre o sentido moral. Quem são as pessoas que estão à beira do caminho, que necessitam da nossa ajuda? Nessa semana nós não vamos pregar sobre o sentido teórico, né, sentido literal. Quem é o meu próximo? Você já sabe que são todos aqueles que necessitam
de nós, que necessita de mim, mas eu quero pregar sobre o sentido profético da parábola. Né? Mas antes disso, você precisa entender o que a origem da parábola, como nasce a parábola que só Lucas, só o escritor Lucas descreve, conhecida como a parábola do bom samaritano. Então aqui nós já temos um adjetivo, bom samaritano. E por que isso é importante, irmãos? Porque nos olhares, para o olhar, no olhar, na visão de um judeu, o samaritano não era peça boa. Na visão de um judeu, e esse especialista é um judeu, ele desvaloriza o bom samaritano. É uma pessoa não grata na visão dele. Então, esse doutor da lei, esse advogado da lei, esse escriba da lei, esse conhecedor da lei, ele faz uma pergunta para Jesus. Mas eu quero que você entenda que diz assim, para o tentar. Na verdade, irmãos, a pergunta ela é feita com a seriedade que devia. Essa pergunta foi feita com a seriedade devida, com a sinceridade merecida. Mas quando nós lemos para tentar Jesus, é porque, irmãos, quem sugeriu a esse especialista da lei fazer a pergunta a Jesus foram os rabis e os sacerdotes. Irmãos, Jesus estava diante de muitas pessoas quando essa pergunta foi feita. Então havia rabis, sacerdotes, né, que obedeciam extremamente à lei, radicais à lei, você vai entender isso daqui a pouco, mais um pouco no decorrer do sermão. Né? Tinha também alguns fariseus que ficaram ali na expectativa, né, como Jesus responderia a essa pergunta. O objetivo da pergunta é uma pergunta, irmãos, que foi feita com seriedade, mas não com sinceridade. Com seriedade, porque o homem fez com seriedade, era uma pergunta séria. Eu digo, irmãos, que para o ser humano é a pergunta mais séria, é a pergunta mais importante da Bíblia. A pergunta mais importante da Bíblia para o ser humano é essa. O que devo fazer para ser salvo? Jesus disse, irmãos, o que adianta? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Jesus ainda segue a pergunta, uma segunda pergunta, o que daria o homem em troca da sua alma? Você trocaria a tua salvação pelas glórias passageiras de um mundo que está caminhando para a destruição? Você abriria a mão da tua eternidade, da tua imortalidade? O que você daria em troca? Você daria algo em troca? Então é a pergunta mais importante. Essa pergunta foi feita pelo jovem rico. Bom mestre, olha só, que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta também foi feita por um carcereiro que, depois de quase tirar a própria vida, quando percebeu que Paulo e Silas estavam dentro da prisão, na cadeia, na cela, ele perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Em outras palavras, o que devo fazer para herdar, para ter a vida eterna? Irmãos, a pergunta é uma pergunta séria. Ela foi feita com seriedade, embora sugerida por um grupo que queria tentar Jesus, que estava atento. E que esse grupo são os rabis, os sacerdotes e os fariseus que se também faziam presentes naquele recinto. Irmãos, Jesus era acusado de não guardar a lei. Irmãos, um ponto que ali os sacerdotes acusavam Jesus era no tocante ao quarto mandamento. Jesus era acusado, irmãos, de quebrar a lei, uma lei que ele mesmo deu, porque é a lei de Deus dada a Moisés. Irmãos, a lei nunca foi de Moisés. Quem ensinou isso? Quem disse que a lei é de Moisés? A lei foi dada por Deus a Moisés. A lei é de Deus.
Mas esse grupo de rabinos, sacerdotes, querendo colocar Jesus em maus lençóis, uma pergunta capciosa, que não foi feita com essa finalidade. Jesus então responde: o que diz a lei? Aquele homem conhecia, era um doutor, era um advogado da lei. E ele diz assim: ame a Deus, né, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, do teu entendimento, e ao próximo. Eu me lembrei do jovem rico, né? Quando Jesus ali cita os mandamentos, aqui o jovem rico não cita os mandamentos, mas ele cita a essência da lei. Irmãos, o problema daquele jovem que fez a pergunta com seriedade, que é devida, mas não com a sinceridade que a pergunta merecia. Você vai entender agora. É porque ele tinha a letra da lei na sua mente. Sabe quando você tem a letra da lei na mente? Mas ele não tinha a essência da lei no coração. Meu amigo, não adianta ter a letra da lei na mente se você não tem a essência da lei no coração. O cumprimento da lei, Paulo diz, é o amor. Paulo até fala, olha, estamos estudando na lição da escola sabatina, né? LBS, lição da escola sabatina. Lição BS, lição bíblica da escola sabatina. Paulo fala da importância do amor. Esse homem, irmãos, ele não amava. Ele não amava. E agora ele querendo justificar-se diante dos que estavam ali, próximo dele, dos rabis, de outros escribas, dos fariseus, dos sacerdotes. Levitas também estavam ali. Então, ele diz assim, quem é o meu próximo? Querendo se justificar para Jesus, né? Diante daqueles que estavam presentes e que ouviram essa pergunta que foi sugerida pelos rabinos e sacerdotes. E é dentro desse contexto, irmãos, que vem a parábola do bom samaritano. E aí Jesus disse o seguinte, muito bem, faça isso e viverá. Irmãos, a lei salva? Eu fiz essa pergunta quando eu preguei sobre a igreja no poder do Espírito Santo. A pergunta foi essa, a igreja salva? Não. Mas quem é salvo, vem à igreja para adorar. Entende? Vem à igreja para agradecer aquele que o salvou. Irmãos, a lei salva? Não. Mas calma um pouquinho. O que Jesus está dizendo para ele? Faça isto e viverá. Irmãos, a lei não salva, mas aquele que é salvo obedece à lei. Entende? Vou repetir. A lei não salva, mas a transgressão da lei condena. A obediência à lei não salva, mas a transgressão da lei condena. Porque Jesus disse assim, olha, faça isso. Isso o quê? Obedeça e viverá. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que ama a Deus, São João 14,15, se me amais, você me ama? Não, eu vou perguntar de novo, você me ama? Então obedeça. É impossível, irmão, amar a Deus e não obedecer. Então é por isso que Jesus está dizendo o seguinte, olha, faze isso e viverá. Jesus está dizendo o seguinte, então me ame. Se a essência da lei é o amor, me ame. Porque é impossível você amar a Deus e não amar ao próximo, meu irmão. João disse que se você não ama o próximo que você está vendo, você não é capaz de amar a Deus que você não vê. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu próximo. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não auxilio, se eu não ajudo. E quem é o meu próximo, Davi? É todos aqueles que precisam de mim. O homem tinha muito conhecimento da lei, da letra da lei. Eu também sei, irmãos. Todo mundo sabe os mandamentos.
Quer ver? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomar o nome de Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Não dirás falsos testemunhos e não cobiçarás. Mas não adianta nada, irmão, saber isso. É o conhecimento teórico. Tem que haver conhecimento prático. Por quê? Tentando se justificar, irmãos. E aqui eu vou falar um pouco sobre o sentido moral. Então, por que o sentido moral? Porque quem está descendo aqui é um judeu. É um judeu que está descendo. Esse certo homem, sentido moral, é um judeu. Então, esse certo homem, eu me lembro, porque certo homem chegou a Jesus, o escriba, o doutor da lei, né, algumas traduções dizem assim, certo homem chega a Jesus e pergunta, então esse certo homem poderia ser ele, porque ele também era um judeu. Poderia ser ele. Não, irmãos, não foi só o homem que desceu, um judeu não mencionado, um judeu qualquer, digamos assim, mas um sacerdote desceu, um levita desceu, e também um samaritano. Irmãos, a primeira coisa que eu quero que você entenda, que não é recomendado descer. Não é recomendado descer. O samaritano, ele desceu, mas ele estava subindo. Você vai entender daqui a pouco. Ele primeiramente desce, mas depois ele sobe. O sermão desta semana, se fosse no sentido moral, no sentido literal, seria quem é o meu próximo. Então, sentido literal, ajudar aquele que precisa de mim. Né? É todo aquele que está à beira do caminho, semi-morto, né? Quase morto, que foi espancado, né? Sentido, esse é o sentido literal. Sentido moral é aquele que precisa de mim, independente, né? Porque não existe, irmãos, acepção para Deus, né? O sentido aqui literal é porque era um judeu que havia caído no caminho. Mas no sentido literal, é um samaritano que vai ajudar o judeu. Não sei se você está percebendo, irmãos. Se a recíproca, ainda bem que a recíproca, né? Se fosse o contrário, né? Se fosse um samaritano, irmãos, caído, um judeu cuspiria nele. Um judeu cuspiria nele. Mas é um bom samaritano. É um bom samaritano. Irmãos, então, Jesus faz ali, e no final ele pergunta assim, olha, quem é, na tua opinião, né, passa ali um sacerdote, depois passa um levita, e passa um samaritano. Antes dele responder a pergunta, irmãos, eu estava estudando, era um percurso mais ou menos de 38 quilômetros. 38 quilômetros. Em linha reta não dava isso, né? Mas tinha as curvas. E a estrada de Jerusalém a Jericó, irmãos, se você estudar, todos os historiadores, comentaristas, diz que era uma estrada muito perigosa, muito perigosa. Não era aconselhável que ninguém andasse por aquele caminho. Eu nem vou falar das caminhadas noturnas, porque eu não sei se você sabe, mas o judeu não costumava viajar à noite. Então, sempre quando você lê um texto da Bíblia que fala de caminhadas, essas caminhadas elas aconteciam geralmente à luz do dia. Jesus fala também sobre a questão do perigo de andar nas trevas, não só nas trevas espirituais do pecado, mas nas trevas físicas, que é a falta de luz. Então, eles não costumavam viajar à noite, a não ser que em caso de extrema necessidade, eles viajavam à noite. Mas não era bom viajar sozinho. Mas nessa estrada aqui, irmãos, não era aconselhável viajar sozinho nem durante o dia. E quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, irmãos, Jesus está se referindo a um fato
que havia acontecido há pouco tempo e que todos os ouvintes ali tinham conhecimento do fato. A parábola do samaritano, é claro que parábola é uma ilustração, as parábolas é um tipo de ilustração, mas essa parábola em particular, além de uma ilustração, dizia respeito a um fato verídico que havia acontecido. E que todos sabiam, irmãos, era um fato notório. Jesus então aproveita, Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês vão lembrar, é uma parábola, mas vocês vão lembrar desse fato. Vocês lembram? Irmãos, o sacerdote passou, disse que quando ele viu, ele adiantou-se e passou pelo outro lado. O sacerdote. O levita, quando ele viu, tem uma diferença, irmãos. Diz que o levita, quando ele viu o homem caído, ele se aproxima, por isso que eu estou fazendo a leitura, na tradução, a tradução também, nova linguagem, né? A Bíblia na linguagem de hoje também apresenta essa tradução. Eu estou fazendo na edição pastoral dos nossos queridos amigos, irmãos católicos, né? Porque a tradução aqui, quando você lê aqui na tradução, diz que ele chegou ao lugar. O levita, irmãos, o samaritano, ele não chega, o sacerdote, ele não chega ao lugar. Quando ele percebe que tem um homem caído, ele adianta os passos como se quisesse fugir, né? E vai pelo outro lado da história, da estrada. Você está me vendo aqui? Então o samaritano, digamos que esteja aqui. Então o levita, ele sai de cena. Você não está me vendo? Está me vendo? Não, ele saiu. Ele acelera o passo e passa pelo outro lado. Irmãos, esse é o sacerdote, mas o levita, ele se aproxima, ele vê o homem, como se ele quisesse ajudar o homem, e quem sabe ali, os céus ali, esse vai ajudar, esse vai socorrer, esse vai ser o próximo, mas ele olha e aí ele vai pelo outro lado. Irmãos, chegou o próximo, mas também não ajudou. Irmãos, mas o samaritano fez diferente? Correndo riscos. Ele para. Ele, irmãos, cuida daquele homem. Primeiros socorros. Ele atrasa a viagem, porque ele está parando num lugar perigoso. Havia um trecho chamado Deserto da Judéia, meu irmão. Deserto da Judéia, que era um lugar mais perigoso. Havia algumas cavernas, né? O próprio ali, cenário geográfico. Eram cenas, irmãos, de várias tentativas de assassinato. Aquele lugar é conhecido. Mas a Bíblia não fala porque, talvez por isso que ocasionalmente, por um acaso, porque aquele trecho, irmãos, mesmo à noite era perigoso. Mesmo durante o dia era perigoso. Era cenário de violências. O levita se aproxima, mas não faz nada. Mas o samaritano, ele vai, ele para, ele toca no homem, ele dá os primeiros socorros, leva para uma hospedaria. Irmãos, agora a viagem ela vai ser mais lenta, porque tem ali os movimentos do animal, que nós cremos que seja um jumento. Cremos que seja um jumento. Porque aquele homem está quase morto, irmãos. Irmãos, é o jumento, a estrada não é, né? Não é um asfalto, entende? E ele vai, chega, cuida, passa a noite, irmãos. Ele passou a noite cuidando daquele homem que era um judeu. E no outro dia, depois de passar a noite, ele paga 2 moedas, ele paga 2 denários, que é o salário de um dia, seria 2 estadias. E diz ao dono da hospedaria, olha, cuide dele, porque eu vou voltar em 2 dias. A previsão era essa, irmão, voltar em 2 dias. Mas se você gastar algo mais, eu te pagarei quando chegar. Se você tiver algum gasto a mais, ele pagou 2 diárias, irmãos. Mas se gastar um pouco mais, se você gastar um pouco mais, e aí Jesus pergunta, quem é o próximo? Irmão, se fosse no sentido moral, precisamos ajudar qualquer um, né, que esteja à beira do caminho. No sentido literal, quem é o meu próximo? Isso, irmãos, dentro da concepção judaica, não era simples.
Porque o homem não responde, irmãos. Olha, porque a pergunta é séria. Seriedade que devia, mas a sinceridade não merecida, que não foi feito com a sinceridade que merecia, porque aquele homem não recomendou, aquele homem não disse, olha, foi o samaritano. Você entendeu, irmãos? Por que aquele homem, irmãos, tentou se justificar? Porque aquele homem tinha dificuldade, aquele homem fazia acepção de pessoas, aquele homem não olhava para o samaritano como seu próximo. Ele olhava com desdém, ele olhava com desprezo. E ele nem quis falar, irmãos, nem quis citar o nome. Foi aquele, né, todo mundo sabe, foi o samaritano. Mas ele não vai recomendar o samaritano, ele não vai falar uma coisa boa de um samaritano, porque ele é preconceituoso. Adianta guardar a lei assim, irmãos? Será que aquele homem amava a Deus? Como é que ele amava a Deus? Se ele não quis falar que foi um samaritano. Sabe que havia um preconceito, eles não se davam bem. Mas no sentido, irmãos, que eu vou usar aqui, o sermão de hoje não é quem é o meu próximo. O sermão de hoje, dessa oportunidade, desta manhã, tarde ou noite, de acordo com o horário que você estiver assistindo, é quem é o samaritano. É um sermão profético. Então, a primeira coisa, irmãos, que eu quero que você entenda nesta manhã. Vamos voltar a Lucas 10. Eu saio aqui da página, eu estou com uma colinha aqui, porque a minha mente já não é tão boa quanto antigamente. Mas aqui diz o seguinte, irmãos, vamos ver aqui, olha. Está com a tua Bíblia aberta, vamos ao sentido profético. E o título do sermão desta semana. Quem é o samaritano? Irmãos, o homem ia descendo de Jerusalém para Jericó. Poderia ser qualquer um, mas no sentido profético, esse homem é Adão. Por quê, irmãos? Por que o homem ia descendo de Jerusalém para Jericó? Jerusalém, irmãos, significa bênção. Jericó significa maldição. Jerusalém, irmãos, no sentido espiritual, é a pátria. É o céu. Jericó, no sentido espiritual, representa o mundo. O texto está falando, irmãos, do declínio da humanidade. Certo homem descia. Irmãos, quem desce não pode salvar. Então, esse homem que desce representa o declínio da humanidade da pessoa de Adão. O homem que desceu, que perdeu, irmãos, o lar, porque temos aqui salteadores. Você vai saber daqui a pouco quem são os salteadores. Mas o homem é Adão. O homem representa a humanidade. Quando Adão desobedece, o homem desce. O homem perde o seu lar, o Éden. O homem perde um pedacinho do céu, porque ele está descendo. O homem perde a sua imortalidade, porque ele está descendo. A vida eterna. Ele perde as suas vestes, a glória de Deus. Ele está descendo. Ele perde a comunicação direta com o céu. Irmãos, isso é pouco pregado na igreja. Deus não se relaciona mais, o ser humano não se relaciona mais diretamente com Deus, porque Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem separação, é uma parede. É por isso que Jesus disse, olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, você não vai direto para o Pai, porque o pecado fez uma barreira. Hoje você chega ao Filho através do Espírito Santo, mas você chega a Deus através de Jesus. Não tem comunicação direta. O homem perdeu. Então, é o declínio espiritual. E quando eu olho o capítulo 3, eu vejo um homem, irmãos, ali, sabe, o orgulho. Olha só o que o pecado faz. A ambição, sereis como Deus, né? Sereis o próprio Deus. A cobiça. Eu vejo o capítulo 4, irmãos, a inveja de Caim que mata Abel. Eu vejo no capítulo 4 o primeiro assassinato da Bíblia, que é o fratricídio. É um irmão que mata o irmão por causa de inveja.
Eu vejo no capítulo 5 a degradação do ser humano. Porque se o filho de... Eu já preguei sobre isso, irmãos. Se Enos começa a evocar o nome do Senhor, você vai perceber que os filhos de Deus do capítulo 6 são os descendentes de Sete. Sete foi aquele, irmãos, que ficou no lugar de Abel que Caim matou. Acho que você lembra, eu já preguei sobre isso, irmão. Depois você dá uma olhadinha lá no DS Sermões, Abel, morto que fala, lá eu explico melhor a decadência do ser humano. Irmãos, quando você vai para o capítulo 6, você vê agora o dilúvio. Quem é o dilúvio? Quem são os filhos, as filhas dos homens? Os descendentes, irmãos, de Caim. Irmãos, os descendentes de Caim influenciaram tanto o povo de Deus na prática do pecado, que quando o dilúvio veio, só tinha Noé e sua família. Você está entendendo a corrupção do gênero humano? A decadência do ser humano? Você está entendendo? Né? Irmãos, o dilúvio não era só violência, era promiscuidade. O dilúvio não era só violência, a gente prega muito que era só violência, a violência aumentou, a promiscuidade também, desde o tempo de Caim, porque a bigamia veio de um descendente de Caim. A idolatria também. E quando você vai para o capítulo 19 de Gênesis, irmãos, a gente prega muito da destruição de Sodoma e Gomorra, mas não foi só Sodoma e Gomorra, irmãos. Foi Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e depois Zerá. Zerá é uma cidade que chamava Bela. Assista esse vídeo. Construindo altares e edificando tendas. Lá eu falo, irmãos, vou abrir só um parênteses, que Deus ia destruir 5 cidades. Sodoma e Gomorra que foram destruídas. Admá e Zeboim, que também foram destruídas. E também, irmãos, Zorá seria destruída. Mas como Ló foi para lá, Deus poupou momentaneamente a destruição. Mas Ló não ficou muito tempo lá, em Zorá. Depois ele entende que tem que ir para o monte. E depois que Ló sai, Deus então destrói Zorá. 5 cidades. Irmãos, em Sodoma foi só Ló, né? A mulher perdeu no caminho, estátua de sal. As filhas também se perderam. Ló não vai ter a alegria de ver ninguém da sua família no céu. Ninguém, nem as filhas que saíram. Né? Aí vem a origem dos amonitas, dos moabitas. É um outro sermão, irmãos, é um outro sermão. Irmãos, mas Sodoma, você tem conhecimento que alguém salvou em Sodoma? Você tem? Ah, mas só foi Ló. Em Sodoma sim foi Ló, mas em Gomorra você tem conhecimento de alguém que se salvou lá? Você tem conhecimento de alguém que se salvou em Admá, e Zeboim e depois Zerá? Depois que Ló saiu de Zerá? De Zorá, melhor dizendo? Irmãos, é o declínio. Então, o homem representa a humanidade. Então, é o homem, irmãos, que sai, que desce. Jerusalém, o céu. Jericó, o mundo. Um homem descendo. E esse homem, irmão, veio cair na mão de salteadores. Quem são os salteadores? Satanás e seus demônios. Roubou do homem, irmãos, a glória de Deus. Tentou folhas ali de figueiras, mas não deu certo, irmãos. Viviam nus, mas não se envergonhavam. Lembra do Jardim do Éden? Roubou a imortalidade. Irmãos, o que é 1000 anos diante de 1000 anos naquele tempo? Eu falo sobre isso nos tempos de Noé. A longevidade humana, o que é, irmãos? 1000 anos diante de uma eternidade. Roubou a imortalidade, o ser humano passou a ser mortal. Irmãos, são os assaltos. Roubou o céu. O Éden era o céu. Era o céu de Adão. Roubou tudo isso, irmãos. Os salteadores. Jesus disse assim, eu vim para que todos tenham vida. E tenham vida em abundância. Mas o ladrão, os salteadores, eles é diferente. Eles vêm para matar, roubar, matar e destruir. Satanás e seus demônios são salteadores, aqueles que roubaram a dignidade humana, aqueles que tirou primeiramente Adão do Éden. Irmãos, nós já estamos identificando o declínio, os assaltantes, mas agora vem, irmãos, como diz o texto aqui, né, arrancaram tudo, espancaram. Irmãos,
Nós fazemos parte dessa humanidade. Por meio de um pecado, por meio de Adão entrou o pecado no mundo. Estamos destituídos da glória de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por meio de um homem, né, o salário do pecado é a morte, todos pecaram. Entrou o pecado no mundo, mas por meio de um só homem, o Adão. O segundo Adão, Jesus Cristo, veio à vida. Por isso que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Estávamos semi-mortos. Estávamos praticamente mortos em nossos pecados. Satanás, irmãos, nos deu uma surra tão grande. Estávamos semi-mortos. E aí vem o sacerdote. Quem é o sacerdote, irmãos? Temos algumas aplicações aqui para o sacerdote. Primeiro, o sacerdote, irmãos, é aquele que trabalhava no santuário, lembra? O santuário é aquele que trabalhava no santuário. A primeira interpretação, antes que eu me esqueça, representa o povo de Israel. O sacerdote e o levita representam a nação de Israel. Irmãos, eles rejeitaram o próprio Salvador. Então, eles não salvariam ninguém. Irmãos, o sacerdote e o levita, eles não vão salvar ninguém, porque eles representam o povo de Israel. A nação de Israel rejeitou a Deus. E ainda disse assim lá, estamos estudando na escola bíblica, né? Sabatina, EBS, Escola Bíblica Sabatina, na lição da EBS, Escola Bíblica Sabatina, na lição Jovem Resgate, estamos estudando sobre isso, que eles ainda falavam assim, lava as mãos, né? Lição Jovem, você vai lembrar, ele diz assim, é com vocês. E a multidão diz assim, olha, é um justo, estou lavando a mão desse homem justo. E a multidão, caia sobre nós e a nossa família o sangue desse justo. Que o sangue desse justo caia sobre nós e as nossas famílias. Como é que o sacerdote e o levita vai salvar, irmãos? Se eles próprios rejeitaram, se eles no ano 70, a profecia não fala que foi com o apedrejamento de Estevão, mas foi no ano, preste atenção, no ano em que Estevão foi apedrejado, lá não fala o evento, fala o ano. Né? Mas acredita que foi no apedrejamento de Estevão? Perderam o privilégio. O sangue caiu na destruição de Jerusalém. Caia sobre nós, no ano 70. Perderam o privilégio, irmãos. Porque quem desce não pode salvar ninguém. Você já viu alguém que desce salvar? Quem desce não salva, irmãos. Quem desce precisa de salvação. E terá salvação se aceita o Salvador. A nação judaica não fez isso, mas os sacerdotes e levitas também representam aqueles que ajudavam no santuário, a lei cerimonial, entende, irmãos? A lei cerimonial. Então, por que o levita iria ajudar se o sacerdote não ajudou? A Bíblia diz que o servo não é maior do que o Senhor. O servo não é maior do que o seu Senhor, irmãos. Então, se o sacerdote não ajudou, o levita também não ia ajudar. Representava a lei cerimonial, as leis. E foi por isso que eles não tocaram, irmãos. Sabe por quê? Porque se eles tocam naquele homem, se eles socorrem aquele homem, e aquele homem vem morrer, irmãos, viesse morrer, estava quase morto, eles seriam tidos por imundos. Mas o sacerdote também representa a lei, o levita também representa os profetas. Não podem salvar, irmãos. E o texto está dizendo assim que eles estão descendo, quem desce não salva. Quem desce não salva ninguém. Mas aí vem aqui, irmãos, o samaritano. Quem é o samaritano? Estamos caminhando para o final do sermão. O samaritano representa Jesus Cristo. Aquele, irmãos, que, montado em um jumento, desceu. Lembra da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Jesus é o único que desceu, irmãos. Precisou descer para salvar. Mas Jesus não só desceu, ele também subiu. Ele desce na entrada triunfal para salvar, porque ele se fez pecado por nós, se tornou o próprio pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Mas Jesus também subiu. Né? Jesus é aquele que compadeceu de nós, tomou as nossas dores, né? Se tornou um de nós, né? Veio aqui, se fez homem, o Deus homem, se fez um de nós,
Tomou sobre si os nossos pecados. Lembram, o jumento, o animal é o jumento, Jesus é aquele que desceu para nos salvar, porque nos amou, e nos amou até o fim. O bom samaritano é Jesus, irmãos, que nos deu a salvação, que aceitou beber o cálice, e agora diz que ele levou para a hospedaria. Hospedaria aqui, irmãos, depois Jesus desce, nos salva, é o sentido profético do sermão. Ele volta para Jerusalém. E a estrebaria representa, irmãos, nada mais do que Jerusalém. Por isso que ele pode salvar, porque ele desceu para morrer por nós. Mas nem mesmo a morte o manteve morto. Nem mesmo a morte o manteve na tumba. A sua tumba está vazia. É o sinal de Jonas, eu também prego sobre isso. O sinal da tumba vazia. Ele levou, irmãos, para uma hospedaria. O cenáculo era a hospedaria. O cenáculo ficava em Jerusalém. Esse homem agora, depois de ter descido, ele está voltando. Ele é o único que volta, porque ele desce para nos salvar. Ele desceu do céu, ele veio a esse mundo, deixou Jerusalém, entende? Sentido espiritual, linguagem espiritual. Desce o céu. O seu lugar, a sua morada, vem a esse mundo. Se torna de nós. Desce até o mundo. Sofre o pior tipo de morte, se torna pecado. Mas ele sobe agora. O cenáculo representa Jerusalém. Quem é o hospedeiro, irmãos? Eu estou caminhando para o final. O hospedeiro é o Espírito Santo de Deus, né? Aquele que cuida de nós. Jesus falou, olha, eu não deixei órfãos, eu vou deixar alguém com vocês. E esse alguém que é um outro consolador, aquele que vai cuidar de vocês, porque eu vou viajar, eu tenho uma viagem para fazer, mas eu vou voltar. São João 14, vou preparar esse lugar, o outro sermão, 10 sermão. E quando eu for. Então, o hospedeiro é aquele que cuida de nós, é aquele que ficou cuidando de nós, é a hospedaria. O cenáculo representa a hospedaria, é a igreja. Ninguém vai ficar aqui, irmãos, ninguém vai morar aqui uma eternidade. Nós estamos aqui de passagem. Mas enquanto isso, nós não estamos sozinhos, temos alguém que cuida de nós. E o bom samaritano diz assim, quando eu voltar, vou deixar 2 denáculos. Os 2 denáculos, irmãos, representa o tempo. Denáculo, pagamento de um dia, trabalho de um dia. 2 denáculos, pagamento de 2 dias. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Né? E 1000 anos, é interessante, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, né? Um dia para nós é 1000 anos para Deus. 1000 anos para Deus é um dia para nós, irmãos, representa 2000 anos para Deus é como se fosse 2 dias para nós. Você entende, né? E ele diz assim, olha, quando eu voltar, nós estamos em 2026, irmãos. As 2 moedas foram salários de 2 dias, porque eu vou voltar. Vocês não ficarão sozinhos. Não vos deixei órfãos. Mas por que Jesus ainda não voltou? Porque ele previa voltar. Mas ele falou o seguinte, olha, se você tiver algum gasto, né, cuide dele, porque se tiver algum gasto, eu te restituirei. Se você gastar a mais, eu vou pagar. Quando eu voltar, eu vou pagar. É assim que termina, irmãos, o texto. Irmãos, por que Jesus não veio? Ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, esse texto está em 2 Pedro 3, verso 9. Sabe por que Jesus não voltou ainda, irmãos? Porque talvez tenha alguém da sua família, talvez tenha um pai, talvez tenha um filho, talvez tenha um marido, talvez esteja uma mãe. Eu estou pregando aqui na igreja central, a igreja está vazia. Mas mesmo quando cultos, há lugares, geralmente fica um lugar ou 2 vazios, e Jesus veio, irmãos, para salvar todos. Jesus não voltou porque esses lugares que se acham vazios nos cultos precisam ser preenchidos, principalmente nos cultos de quarta à noite. Principalmente nos cultos de domingo, eles precisam ser preenchidos, como também nos cultos de sábado. Por isso que Jesus não voltou, irmãos. Qual foi o problema do sacerdote?
e do levita desceram antes da hora. Porque quando Jesus chega em Jerusalém, o cenário é a igreja, o hospedeiro que foi enviado para cuidar. O Espírito Santo falou, agora vocês vão para Jerusalém, vocês vão ficar no cenáculo. E vocês vão por todo o mundo. Esse evangelho será pregado em todo o mundo. O evangelho do reino de Deus, do reino dos céus. Então verá o fim. Que o Senhor, irmãos, nos ajude. Que o Senhor nos bendiga, que bendiga a mim e a você. Esse é o meu sincero desejo e oração nesta semana. Amém.